Obrigado, professor Betão e Alain. Desculpa. Passo então agora a palavra à senhora Andréa Bozon. Quero, melhor. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer ao deputado João Derli pelo requerimento dessa audiência pública, ao Lindbergh, né, por organizá-la, e a todos os parlamentares, todas as pessoas que vieram aqui também hoje nos ouvir. Meu nome é Andréa Bozon, eu trabalho no PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD é um programa das Nações Unidas, né, da ONU, e a gente vem trabalhando com a questão do esporte pelo menos desde 2007, quando nós nos envolvemos no processo de apoiar os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, né? De lá para cá, o PNUD teve a oportunidade de apoiar o país em vários outros mega-eventos, né? Então a gente se envolveu na Copa do Mundo aqui em Brasília, na Copa das Confederações, na realização dos Jogos Mundiais Indígenas, e também a gente tem um envolvimento bastante grande com a REMS, que é a Rede do Esporte pela Mudança Social, que congrega um número bastante grande de ONGs que são voltadas, né, para a promoção do esporte. E aí, em função desse envolvimento todo do PNUD com a questão do esporte, nós nos propusemos a fazer um relatório de desenvolvimento humano sobre atividades físicas e esportivas. Inclusive, a gente trouxe vários exemplares que estão ali atrás. Se alguém ainda quiser um exemplar, não tiver pego, enfim, podem pegar, podem ficar à vontade. E tá com a Vanessa, que está ali no cantinho, ó. Se alguém não tiver pego ainda, a gente tem alguns exemplares. Esse relatório foi lançado no último dia 25 de setembro, está bem fresquinho, acabou de sair. E por que a gente lançou esse relatório, né? Como eu disse, a gente tem um histórico de envolvimento com essa questão, mas o PNUD tem também um histórico maior ainda de envolvimento com a questão do desenvolvimento humano, com o conceito de desenvolvimento humano, né? No começo dos anos 90, quando se falava em país desenvolvido, país subdesenvolvido, a única coisa que as pessoas olhavam eram os parâmetros econômicos, né? Quão grande era o PIB daquele país, como que era a renda per capita das pessoas e ponto final. E aí o PNUD então saiu, né, originalmente um grupo de economistas, né, entre eles o Amartya Sen, com essa ideia de que desenvolvimento tinha que ser uma coisa maior do que só os indicadores econômicos de um país, né? Então, saiu-se com essa ideia do desenvolvimento humano, e desenvolvimento humano é quase que um sinônimo de liberdade na concepção dos seus criadores, né? Então, quando se fala de desenvolvimento humano, a gente está falando de liberdade de escolha. Então, assim, o país que é mais desenvolvido do ponto de vista humano é o país onde as pessoas têm mais liberdade de escolha para escolher a vida que a pessoa quer, né? A vida que cada um valora e que gostaria de levar. Então, não é aquela ideia de desenvolvimento assim como uma série de etapas, todo mundo vai ter que passar pelas mesmas etapas, todo mundo vai ter que chegar naquele mesmo lugar, né, com aquele mesmo nível de bem-estar material, né, e de infraestrutura ao redor, né? Então, assim, quando a gente partiu desse conceito, né, de desenvolvimento como liberdade de escolha, né, tem a ver também com aumentar as capacidades de cada um para aproveitar as oportunidades ao redor, né? Então, o país desenvolvido é esse, é onde as pessoas têm a chance de aumentar suas capacidades e é onde também tem muita oportunidade ao redor para as pessoas aproveitarem essas oportunidades. O que isso tem a ver com atividade física e esportiva? Essa que foi a nossa pergunta de partida, né? Se a gente for juntar essas duas coisas, porque, enfim, a relação positiva entre atividade física e esportiva e uma porção de coisa está muito bem estabelecida, né? A relação entre atividade física e esportiva e saúde, boa saúde, e bom desempenho cognitivo, e bom desempenho em termos de sociabilidade, né? Assim, tem muita pesquisa que reporta, né, todos esses enlaces positivos, né, entre atividade física e esportiva e essas outras dimensões todas. Mas a questão também é que também tem uma série de fenômenos que não são necessariamente bons associados às atividades físicas e esportivas, né? A gente tem questões como lipofobia, as pessoas que não conseguem parar de fazer exercício, né? Enfim, tem uma série de eventos, né? Pessoas que estão também muito envolvidas com as drogas do esporte, né? Que não são, que não daria para a gente dizer que estão associados a algum tipo de
de desenvolvimento humano, né? De melhorar as possibilidades das pessoas de se desenvolverem, de aumentarem as suas capacidades, de escolherem a vida que querem levar, né? Então a gente ficou pensando assim, bom, mas em que cenários, né? Qual atividade física e esportiva é uma atividade que a gente pode dizer que é vetor de desenvolvimento humano, que ajuda em termos de desenvolvimento humano, né? Então, assim, a gente empreendeu uma trajetória que foi, de um lado, teórica, né? Então a gente foi buscar na teoria como que a gente podia relacionar, operacionalizar esses dois conceitos e relacioná-los, mas a gente também foi para os dados empíricos, né? Então nós nos baseamos bastante nos dados do suplemento da PNAD, né? Que a Maria Lúcia vai falar logo mais, né? Inclusive com muita colaboração do IBGE, né? Houve uma colaboração do IBGE e do PNUD com relação a esses dados. E então a gente foi um pouco para conhecer o perfil dessas pessoas que praticam atividades físicas e esportivas, quem são essas pessoas, onde que elas vivem, o que tipo de atividade elas fazem, por que elas fazem, por que elas dizem que não conseguem fazer, enfim, tudo isso, né? E a gente também foi buscar elementos que nos permitissem responder essa questão de por que a gente tem tão pouca gente que a gente pode considerar como praticante, né? Porque quando a gente olha as diferentes pesquisas, né, dizer o que é uma pessoa praticante e uma pessoa não praticante é uma questão delicada e complicada também, né? Porque, enfim, se a gente for fazer aqui uma pequena enquete, né, uma pessoa que joga futebol uma vez por semana é praticante ou não é praticante, né? A pessoa que faz 3 vezes, 2 vezes, 20 minutos, 40 minutos, 150 minutos, né? Atividade moderada, atividade intensa, tudo isso são critérios que se misturam aí para dizer se uma pessoa é ou não é praticante. A OMS tem uma proposta, né? E existem outras propostas também de definição, né? Do que a gente pode considerar uma pessoa praticante ou não. Mas, assim, superado um pouco esse debate, se a gente toma uma posição, nós vamos encontrar aqui no Brasil, uma média que gira em torno de 30%. Né? 30% das pessoas a gente pode dizer que tem algum tipo de envolvimento com atividade física e esportiva, o que nos deixa com um grupo de 70% das pessoas que não se envolve com esse tipo de prática. Né? Então, a gente também fez um mergulho para entender um pouco esse universo das pessoas não praticantes e também do que a gente precisaria mexer para que nós tivéssemos mais pessoas praticantes. Então, sobretudo, a gente fez um foco na questão da saúde, né? Os serviços de saúde, o olhar da saúde, as pessoas que lidam nesse campo, o que elas teriam que fazer, pensar, repensar, para conseguir atrair mais pessoas para esse grupo de pessoas praticantes. A gente também fez um mergulho no campo da escola, né? Porque enfim, todas as discussões que nós fizemos nos levaram a essa ideia de que as crianças precisam ter um envolvimento positivo com a atividade física e esportiva quando elas são crianças, quando elas estão na escola, né? Porque se elas têm esse envolvimento positivo, a chance delas levarem isso para o resto da vida é muito maior, né? E aí o que a gente encontrou é que muitas escolas brasileiras não dá para dizer que são amigas do movimento. A gente encontrou escolas que não são amigas do movimento, né? A escola tem uma ideia que, enfim, muitas pessoas dizem que vem do século XIX ou até de antes, né? Essa ideia de que você tem que estar sentado para aprender, né? Que você aprende melhor quando você está parado, sentado, né? E não tem nenhuma evidência científica que mostre que isso seja assim, né? E tem muitas escolas pelo mundo que já estão subvertendo um pouco essas ideias e as crianças ficam sentadas em bolas ou ficam em pé. Tem carteiras que são altas, né? Você pode ficar em pé, às vezes você pode assimilar melhor. Tem gente que assimila melhor caminhando, né? Falando e caminhando. Então, assim, tem uma série de novas ideias que poderiam ser colocadas em prática nas escolas para que as escolas como um todo se tornassem mais ativas, né? De maneira que as pessoas pudessem levar consigo, né? Essa semente da atividade que elas já têm, porque as crianças são ativas, né? O que a gente viu na pesquisa que a gente fez é que tem um capital de atividade nas crianças. As crianças chegam correndo na escola, saem correndo. Na hora do recreio, se elas puderem, elas correm o tempo inteiro, né? E a escola é que né? Fala, não corre, porque tem questões de segurança, as crianças podem se machucar, é perigoso e tal, né? Então tem tudo na escola chama para o não movimento, né? Quando as crianças, tudo nelas chama para o movimento, né? Então, daria para a gente pensar em alternativas em termos de arquitetura, em termos de melhorar a segurança dos espaços, para que esse movimento pudesse fluir muito mais na escola. E a gente também fez uma reflexão sobre a parte de financiamento e a parte de políticas públicas, né? Porque o que a gente percebeu, assim, nós acompanhamos, o PNUD acompanhou um grupo que se reuniu ao longo de um período para pensar uma nova visão para o Sistema Nacional do Esporte.
E, enfim, a gente entendeu que aquele grupo era um grupo bastante plural, que havia sido chamado pelo Ministério do Esporte, nós participamos, né? E, de alguma forma, estivemos envolvidos e concordando, né, para a necessidade de se pensar um novo sistema que, à luz dos outros sistemas que já estão implementados no Brasil, como o SUS, como o SUAS, né, a gente pudesse ter um sistema que organizasse a área, né, em termos do financiamento, em termos dos diferentes atores, em termos de como as pessoas vão se relacionar nesse sistema, né. Então, enfim, o relatório também advoga, né, por uma nova visão nessa área das políticas públicas, da questão do financiamento e por aí vai. Mas então, eu queria só mostrar, você pode passar para diante rapidamente, mais para diante. Uma das coisas, para trás. Esse aqui é um pouco assim a resposta que nós demos para essa pergunta, né, sobre a relação entre desenvolvimento humano e atividade física e esportiva. Nós chegamos à conclusão que a prática de AFES, a gente chamou de AFES, né, de atividades físicas e esportivas, ela contribui para o desenvolvimento humano quando a sua realização tem por base uma decisão livre e consciente das pessoas. E essa decisão também ela não pode ser limitada pela falta de tempo, pela falta de recursos ou pela falta de oportunidades, né? Então, assim, parece óbvio, mas não é óbvio. Porque, em primeiro lugar, porque muitas vezes a tendência de gestores públicos, de pessoas que estão no campo, é de responsabilizar individualmente as pessoas que não se envolvem com a prática de atividade física e esportiva, né? Como se tivesse só na mão das pessoas decidir praticar ou não praticar atividades físicas e esportivas. E o que a gente viu é que não, porque quando a gente abre os dados daqueles 30% que praticam e dos que não praticam, a gente vê que tem muita desigualdade no acesso à atividade física e esportiva nesse país. É muito diferente se você é homem, se você é branco, se você ganha mais de 5 salários mínimos per capita por mês, ou se você é mulher, se você é negra, se você mora na zona rural, se você ganha até um salário mínimo por mês, né? Então, assim, quando a gente fala que as pessoas têm preguiça, não se envolvem, não se organizam para isso, é claro que tem um elemento individual, né, nessa decisão, nesse envolvimento, mas também tem um elemento estrutural, também tem um elemento de contexto por aí, e aí a política pública ela tem que ser pensada para não aprofundar essas desigualdades, né? Ela precisa ser pensada para justamente corrigir essa desigualdade que já se apresenta no campo. Eu queria mostrar um gráfico também mais adiante, pode seguir? Mais adiante. Esse aí já é interessante, né? Isso aqui é um pouco para mostrar também como que as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, né? E como que é diferente se você é um homem ou se você é uma mulher, né? Em termos da realização de atividade física e esportiva. Então, por exemplo, a gente pode ver que no caso dos homens, né, no cantinho de lá, conforme a idade avança, né, tem uma diminuição, né, bastante grande. Aqui embaixo a gente pode ver as diferentes categorias, né? Eu vou me levantar para mostrar aqui, para ficar mais fácil. Aqui, ó, né, essa linha aqui, ela corresponde para os homens ao futebol, né? Então a gente vê que tem um grande envolvimento dos homens jovens, né, de 15 a 17 anos com o futebol, e isso vai diminuindo na medida em que a idade vai avançando, e outras modalidades vão subindo conforme a idade avança, né? No caso, esse amarelinho aqui é a caminhada, né? E as mulheres também é um gráfico bastante diferente, né? A gente quase não se envolve com o futebol, a caminhada também vai crescendo conforme a idade avança, né? Outras atividades físicas e esportivas têm uma curva assim. Pode passar o próximo gráfico. Isso. Agora, esse gráfico aqui, ele mostra um pouco dessa desigualdade no acesso às atividades físicas e esportivas que a gente estava falando, né? Então, aqui em cima, por exemplo, a gente encontra o grupo de homens e mulheres bem aqui em cima, que tem mais de 5 salários mínimos, né? Então, assim, é uma diferença muito grande se a gente olha o grupo de mulheres, por exemplo, que ganham até meio salário mínimo, né? Isso aqui são percentuais de envolvimento, né? Então, as mulheres que ganham até meio salário mínimo, elas começam quando são jovens com um nível de prática de 27% e, na medida em que avança a idade, elas chegam apenas a 12% aqui. Quando a gente vê que as pessoas mais abastadas, eles têm um nível de envolvimento que é de quase 80% os homens, né, no começo da vida, e isso vai baixando para 56%, né? Então, inclusive, quando mais idosos conseguem manter, né, muitas pessoas conseguem manter um nível bastante, bastante grande, né, de prática de atividade física e esportiva. Os homens mais pobres, com renda de até meio salário mínimo,
Já acabou o tempo. Eles despencam aqui, né? Começam com muita prática aqui no começo, depois tem que trabalhar, não tem mais tempo, né? E não consegue mais acessar. Então, assim, só chamando atenção para o fato de que as políticas públicas, gestores, parlamentares, todas as pessoas responsáveis têm que ter isso em mente na hora de propor qualquer tipo de atividade, para não seguir favorecendo quem já está favorecido, né? E para tentar corrigir, então, essas distorções. Obrigada. Obrigado, Andréa. Antes